Meus irmãos queridos, prazer, irmãos, em estar com vocês mais uma vez, ainda que virtualmente, mas no dia do Senhor, quando nós estamos diante do Senhor para adorá-lo e sendo edificados por sua palavra, fazermos de maneira que o agrade. Neste domingo, nós então nos reunimos para prestar culto ao Senhor e também para meditar em sua santa palavra através da pregação da mesma. Nós começamos então, meus irmãos, o nosso culto de adoração a Deus, abrindo a Bíblia no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 53. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, nós veremos do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Isaías, pegue sua Bíblia, por favor, Isaías 53, de 1 a 12. E nós faremos então a leitura e os irmãos acompanharão aí em casa com a sua Bíblia, com reverência, lembrando que nós estamos cultuando a Deus, mesmo que de casa, prestando culto sincero e reverente ao Senhor e alegre também. Façamos então a leitura deste texto do profeta Isaías, capítulo 53, de 1 a 12. O texto diz o seguinte: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos esgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, vamos adorar a este que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tendo vindo ao mundo, morreu pelos nossos pecados, e foi, depois de ressuscitado, entronizado em toda a glória. O Senhor Jesus Cristo verá o fruto do seu penoso trabalho, e ficará satisfeito. Certamente, meus irmãos, a nossa redenção, a nossa união como povo de Deus diante do Cristo, é o fruto do penoso trabalho de sua alma, e certamente o Senhor Jesus se agrada e se alegra de ver os seus santos o cultuando e o adorando. Vamos então adorar o Senhor Jesus Cristo com o hino de número, irmãos, 269. Seja bendito o Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Hino de número 269, irmãos. Abramos o nosso inário e cantemos louvores ao Deus, através do hino Pureza no Sangue de Cristo. Façamo-lo então, irmãos.
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Graças a Deus, meus irmãos, pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este sangue nos purifica de todo o pecado e nos lava de toda iniquidade. Nós vamos orar então, agradecendo a Deus e louvando ao Senhor pela sua redenção em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ó Deus santo e bendito, nós adoramos o teu nome, ó Pai, e queremos neste dia, Pai, te bendizer, Pai, te exaltar, Senhor, ó Deus, e glorificar o teu santo nome, ó Pai. Ó Deus, obrigado por Jesus Cristo, teu Filho. Nós te louvamos por Ele, pela encarnação do Filho que é Deus, e pela humilhação pela qual o Filho mesmo, Pai, se voluntariou, segundo tua ordem, segundo o teu decreto, a se submeter e até a morte da cruz, para ali nos resgatar, e não só, Pai, nos purificar os pecados, mas nos livrar definitivamente, ó Deus, de toda a injustiça. Portanto, ó Pai, nós te louvamos pela obra da redenção e pela obra de Jesus Cristo, ó Deus, que tudo suportou por amor de nós. Por isso, Pai, aceita a nossa adoração. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, agora nós passamos ao momento de contrição, que é o momento que, através da palavra de Deus, que nos mostra os nossos pecados, que revela os nossos tropeços, nós vamos a Deus em oração, pedindo a Ele que perdoe pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, o sangue daquele que foi entregue por nossos pecados, para que por esse sangue o nosso Deus nos perdoe os pecados e nos purifique de toda injustiça. Mas para isso, antes nós vamos abrir então na Epístola de Tiago, capítulo de número 4,
para lermos o versículo de número 4. Veja aí, irmãos, lá no final da sua Bíblia, a Epístola de Tiago, o capítulo de número 4 e o versículo de número 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Veja o que diz o texto da palavra de Deus. Acompanhe aí o versículo 4 do capítulo 4 de Tiago. Tiago diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos, quando Deus nos chama para si, é isso que Tiago aqui está dizendo, exortando, corrigindo aos crentes a quem ele escrevera, e o Espírito Santo o faz a nós também, nos corrige agora por meio da palavra inspirada, da palavra escrita pelos homens de Deus, inspirados por ele, como é o caso de Tiago. Meus irmãos, muitas vezes nós falhamos em não ter o zelo diante daquele que nos chamou e diante daquele que é Deus, que zela por nós. Deus nos chamou para sermos o seu povo, para amá-lo e obedecê-lo, irmãos, acima de tudo e de todos. Tiago diz aqui, corrigindo, exortando aqueles a quem escrevera, dizendo que eles estavam sendo infiéis. A palavra aqui, o termo original é adúlteros. Ou seja, eles estavam trocando a fidelidade a Deus pela fidelidade ao mundo. E eles não estavam compreendendo, como Tiago aqui expõe, que a amizade, a comunhão com o mundo, faz com que nos constituamos imediatamente inimigos de Deus. Portanto, nós devemos escolher, irmãos, se nós agradamos o mundo, com as suas demandas ímpias, ou se nós nos consagramos e agradamos de maneira fiel ao Deus que nos amou e nos salvou na pessoa do Filho Jesus Cristo. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou haveremos agradar a um e aborrecer do outro, ou vice-versa. Portanto, irmãos, que Deus nos ajude, perdoe os nossos pecados, pecados de infidelidade. Pecado, irmãos, que se mostra nos muitos momentos em que nós preferimos agradar os homens e não a Deus. Meus irmãos, vamos cantar o hino de número 176, que fala de fidelidade ao Senhor. Sempre fiéis, nós a ti seremos. Vamos então abrir o nosso hinário no hino 176, 176, irmãos. Abramos nosso hinário então, neste hino de número 176, e cantemos professando a nossa fidelidade ao Senhor, que nos foi concedida pela sua graça. Vamos então cantar fidelidade do cristão. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, por tua graça, bendito Senhor. Sempre fiéis, nós por ti lutaremos, com teu poder, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Por te viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja se te conhecer, quem se de fato é cristão verdadeiro, não estará por ti pronto a sofrer. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Ó Salvador, pecador e nós somos, como podemos deixar de cair?
Mas se por ti amparado nós formos, sempre fiéis poderemos seguir. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis por Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Nós te louvamos, pois tu que venceste, sempre em triunfo nos podes levar. A teus fiéis, ó Jesus, prometeste todos os dias com eles estar. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis por Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Amém. Meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Ele que nos perdoe os pecados da infidelidade, as vezes que nós procuramos agradar o mundo, aqueles que estão ao nosso redor, ao invés de agradar a Deus, sermos a Ele fiéis. Vamos orar assim, pedindo a Deus que não só perdoe os nossos pecados, como nos dê fidelidade a Ele, segundo a graça que opera em nós. Vamos orar. Ó Deus santo e bendito, nós, ó Pai, estamos na Tua presença e a nós pertence, ó Deus, o corar de vergonha. Porque, ó Deus, Tu sabes muito bem como nós protelamos, ó Deus, muitas vezes, o fiel testemunho que deveríamos dar a seu respeito diante dos homens. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor nos vê e nos sonda, o Senhor sabe quantas vezes, ó Pai, nós nos acovardamos diante da pressão dos homens sobre nós, e quantas vezes nós nos envergonhamos do Teu testemunho, de fazer aquilo que é correto. Ó Deus, as inúmeras vezes que nós pensamos mais em nosso bem-estar do que nos expormos a perigos, à rejeição, à zombaria por fazer a Tua vontade. Ó Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa a nossa infidelidade, a nossa covardia. Perdoa, ó Deus, nós pensarmos primeiramente em nós e não na Tua glória, e não na verdade, ó Deus. Ó Senhor, abençoa-nos, faz-nos fiéis, dá-nos a graça de defender a Tua palavra, a Tua verdade, ó Deus. Ó Pai, para que o mundo conheça Jesus Cristo. E ó Deus, ainda que nós sejamos, ou melhor, soframos retaliações por isso, dá-nos a graça de permanecermos firmes, ó Deus, firmes e fiéis. Portanto, na esperança certa de que o Senhor ouve a nossa oração, nos perdoa e nos sara, nos perdoa e nos purifica dos pecados. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, bendito para sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos também agora fazer a leitura do Salmo de número 37. Esse é um momento de gratidão a Deus que tem nos sustentado através da sua mão poderosa. Salmo de número 37, o versículo de número 23, do verso, melhor dizendo, número 23 até o verso de número 26. Salmo 37, de 23 a 26. Veja o que diz o salmista, irmãos, Davi. O Senhor o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair este homem bom, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Meus irmãos,
Que palavra poderosa, que palavra bendita. Deus diz que o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho Deus tem alegria, ou se compraz. Se este homem bom, este homem justo, a quem Deus ama, for ou ficar prostrado, Deus o levantará, Deus o segurará. E agora veja o que diz o salmista: fui moço e agora já sou velho, porém em momento algum da minha vida vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meus irmãos, nós estamos, como os irmãos bem sabem, vivendo um momento difícil no mundo e no nosso país. E não só a saúde está aí de fato em jogo, mas também a economia. Os irmãos estão vendo a tensão entre os cuidados com a saúde, mas também os cuidados com a economia, porque a saúde e a vida também dependem da economia. Mas veja, no meio disto tudo, que promessa bendita de Deus. Deus jamais desamparará o justo, em hora alguma. E a sua descendência, Deus jamais permitirá que ela mendigue o pão. Irmãos, é certo que nós não somos justos. Ainda não, perfeitamente. Nós seremos, mas ainda não. Como é que essa palavra pode se cumprir em nós? Se nós não somos justos, como é que isto, prometido ao justo, será cumprido em nós? Como é que o amparo de Deus, a sua providência, o seu sustento virá até nós? Porque, meus irmãos, o justo, Jesus Cristo, se fez culpado em nosso lugar. Ele foi desamparado. A Bíblia diz que o justo não é desamparado, mas Cristo foi desamparado, ainda que justo, para que nós injustos não o fôssemos. Essa é a obra substitutiva de Jesus Cristo por nós. Ele toma o nosso lugar e nós tomamos o dele. Quando fala aqui que Deus jamais desampara o justo, nenhuma pessoa seria de fato o modelo ideal para usufruir do amparo de Deus, senão o próprio Filho dele, que é o justo. Mas Deus não nos desampara, porque o Filho justo recebeu o castigo, e nós, injustos, pela graça que há no Filho, recebemos o amparo. Então esteja certo, meus irmãos, que em Cristo nós temos tudo aquilo que é necessário para esta vida e para por vir. Então não temamos. Qual seja a situação que o mundo passa, nós não devemos ter motivo de medo. O Senhor nos amparará. O Senhor guardará a nossa geração, a nossa descendência, hoje e sempre. Não temamos, em Cristo Jesus. Meus irmãos, vamos cantar então o hino 164, Nome Precioso, adorando ao nosso Senhor Jesus e Salvador, por nos amparar, nos proteger sempre, segundo a sua graça e poder. Vamos então louvar a Deus com o hino de número 164. Cantemos ao Senhor. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance,
aparecer, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Meus irmãos queridos, nós, se estivéssemos aqui presentes, todos juntos, nós, enquanto cantávamos, dizimaríamos e ofertaríamos ao Senhor, mas isso, pela providência de Deus, ainda não nos é permitido. Se Deus quiser, em breve nos será. Mas não deixe, meu irmão, de contribuir com a obra do Senhor. Como nós falamos no domingo passado, o mês corre e nós temos como igreja que cumprir com as demandas também financeiras para o sustento do trabalho do Senhor. Portanto, meus irmãos, esteja atento no grupo da igreja, no WhatsApp e no grupo do Clube do Livro, aos dados bancários da igreja que nós colocamos para que os irmãos contribuam segundo a boa graça de Deus e assim continue, como os irmãos sempre têm feito, ajudando a obra do Senhor com seus dízimos e ofertas. E agradecendo a Deus, acima de tudo, por tudo quanto Ele tem nos dado e pela maneira que Ele nos tem suprido em todas as coisas e necessidades. Nós vamos orar então, irmãos, agradecendo a Deus e pedindo a Deus também que nos fale por meio de sua palavra. Ó Deus santo e bendito, muito obrigado, ó Pai, pela bênção do teu cuidado, do teu amparo, ó Deus. O Senhor Jesus, ó Pai, tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, Pai. E tem nos guardado aqui na terra também, Deus, dando-nos o necessário para esta vida. Ó Pai, nós te pedimos, Pai, pelo momento que o nosso país passa, Deus, não só o nosso país, mas o mundo, mas nós pedimos também, ó Deus, pelo nosso país, ó Deus, que o Senhor o guarde da recessão, ó Deus, que o Senhor intervenha de forma poderosa, guardando a saúde das pessoas e também a economia, Pai, que segundo os teus decretos, segundo a tua ordem, ó Deus, depende dela, muitas vidas, ó Pai, as pessoas podem ficar sem ter com o que comer, ó Deus, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, ó Deus, podem entrar em desespero e angústia. Ó Pai, Tu és o Senhor que faz vir chuva sobre justos e injustos, que faz nascer o sol sobre ímpios e crentes. Portanto, ó Deus, na Tua graça conservadora, ó Deus, guarda, Pai, a sociedade e abençoa, ó Deus, dando fim a esta crise que vivemos, ó Pai. Abençoa os médicos, abençoa os cientistas, ó Pai, abençoa os governos, ó Deus, para que a sociedade seja preservada, ó Deus, segundo a Tua boa vontade, ó Deus, e o Teu poder, de fato, segundo a sua vontade, Senhor. Ó Deus, portanto, nós te oramos e te agradecemos, pedindo por essas coisas e agradecendo por tudo quanto o Senhor tem feito, porque certamente o Senhor tem guardado a cada um de nós, o Teu povo, em toda e qualquer situação. Em nome de Cristo nós oramos, agradecidos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós passamos então agora a pregação da palavra de Deus e nós vamos para isso, irmãos, voltarmos ao Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia então no Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. No capítulo de número 23, nós estamos chegando ao fim do Evangelho de Lucas. Estamos encaminhando para o final do Evangelho de Lucas. E agora nós veremos, meus irmãos, a última parte daquele julgamento injusto, daquele processo judicial corrompido, manchado, pelo qual o Senhor Jesus a si mesmo se submeteu e que o levou por fim, segundo o decreto de Deus, mas também a maldade dos homens, o levou à cruz para ali ele resgatar o seu povo. Então Lucas, capítulo de número 23, do versículo de número 13 ao versículo de número 12. Então os irmãos acompanhem reverentemente, abram sua Bíblia em Lucas 23, do versículo 13 ao versículo 25, nós faremos a leitura, os irmãos acompanhem, pedindo a Deus que nos fale por sua palavra, mediante a iluminação do seu Espírito. Vejamos então como Lucas continua esta parte final do processo de julgamento do Senhor Jesus Cristo. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes e as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele, dos crimes de que o acusais.
nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltares um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Vamos orar, irmãos? Ó Deus santo e bendito, fala-nos por meio de sua palavra, ó Deus, que foi lida. E abençoa-nos, ó Pai, segundo o teu poder e o Espírito Santo, que é o mestre dos corações, que ilumina a nossa mente e o coração, para que contemplemos a glória, o poder, o amor, a graça de nosso Salvador Jesus Cristo. E isto fazendo, nos confirmemos e nos conformemos na pessoa dele, segundo o seu padrão. Em nome de Cristo nós oramos com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, o processo, como nós falávamos outrora no início da leitura bíblica, ele continua. E agora, depois de Jesus ter sido enviado por Herodes novamente a Pilatos, vocês se lembram que os líderes judeus levam Jesus até Pilatos. Pilatos tenta se esquivar do julgamento daquele homem, porque Pilatos já havia admitido, ainda nesse capítulo, que Jesus nada fizera digno de morte, que não via crime em Jesus, e Jesus tentando se desvencilhar disso, ou melhor, Pilatos tentando se desvencilhar disso, envia-o a Herodes. E nós vimos no último domingo que Herodes, tendo zombado de Jesus, tendo pedido a Jesus antes que lhe fizesse um sinal, e Jesus nada responde a ele, porque Jesus não perderia seu tempo, ou daria a sua palavra a porcos, jogaria pérolas a porcos, a pessoas zombeteiras. Jesus nada responde, e então a Bíblia diz que Herodes e seus guardas, depois de terem zombado e escarnecido de Jesus, o enviam novamente a Pilatos. E aqui nós estamos. Então é a segunda vez e derradeira vez que Jesus está diante de Pilatos, a autoridade romana máxima ali na Judéia. E então a Bíblia diz que Pilatos, reunindo os principais sacerdotes e autoridades e o povo, disse-lhes. A ideia aqui, meus irmãos, é que antes que Pilatos se pronunciasse, ele fez questão de reunir toda a gente de Jerusalém, não só os principais sacerdotes, que eram os defensores da causa, da demanda de Jesus morrer, Jesus ser alvo ali da pena de morte, mas as autoridades, os anciãos do povo e o povo. A ideia é que Pilatos queria fazer um pronunciamento público. Ele queria publicamente demonstrar que Jesus não era passível de condenação alguma. Então por isso que ele reúne essa multidão. Aqui estamos diante de um pronunciamento público de Pilatos sobre a inocência de Jesus Cristo. Lembre-se, meus irmãos, que não quer dizer que Pilatos cria em Jesus. Longe disso, senão não teria feito o que fez, como nós veremos até o final desse texto. Mas a ideia é que Pilatos, diante da lei romana, não via em nenhum aspecto algo que sentenciasse Jesus, o Nazareno, à morte. Então ele está ali defendendo a legalidade, por assim dizer, há ainda um resquício de legalidade, o que por fim Pilatos vai abandonar, mas ainda há resquício de legalidade ali. Pilatos diz: olha, esse homem não deve ser condenado, eu não vejo nele crime algum. Isso será agora pronunciado publicamente nesta reunião que Pilatos convoca de todos os líderes de Jerusalém juntamente com o povo. Então veja o que Pilatos
proclama ao povo. Veja o versículo 14, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo. Isso é que havia sido a acusação primeira dos sacerdotes, dos líderes, dos sacerdotes de Jerusalém, quando levaram Jesus até Pilatos. Lá no capítulo ainda 23, nesse mesmo capítulo, no versículo 5, Jesus é acusado injustamente, de maneira falsa, por esses líderes como um acusador do povo. Então Pilatos está lembrando disso. Ele diz: apresentaste-me este homem como agitador do povo. Agora veja: mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. A ideia aqui, meus irmãos, é que Jesus é mais uma vez por Pilatos declarado como justo, que nele não há crime algum. Meus irmãos, antes disso, Pilatos diz que havia interrogado a Jesus na presença deles. E Lucas não nos conta muito sobre esse interrogatório, mas nós podemos colher algumas informações adicionais para entendermos melhor dos evangelhos sinóticos, dos outros evangelhos sinóticos. Por exemplo, Mateus, ele nos dá um pouco mais, não tanto, mas um pouco mais da natureza ou do que fora perguntado a Jesus durante este interrogatório que aqui Lucas se refere que Pilatos teria realizado. E lá em Mateus capítulo 27 diz assim, eu vou ler o texto: Jesus estava de pé ante o governador Pilatos, e este o interrogou, e é essa a interrogação que Lucas faz referência no evangelho dele, no texto que nós estamos vendo, mas Mateus vai dizer mais, dizendo: e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes, ou seja, tu dizes a verdade, é isto mesmo. E continua o texto: e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu Jesus. Então lhe perguntou Pilatos, o interrogatório continua, segundo Mateus: não ouves quantas acusações te fazem? A resposta de Mateus é: Jesus nada respondeu, nem uma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. A ideia, meus irmãos, é que Pilatos ficou grandemente admirado, porque Jesus nada dizia em sua própria defesa. A serenidade de Jesus Cristo, a consciência dele em cumprir o decreto de Deus, em confiar-se a Deus, em entregar-se a Deus, em não reagir com ultraje àqueles que o ultrajavam, em não murmurar e atacar aqueles que lhe atacavam, mas entregou-se a Deus, a Bíblia diz. E isso fez com que Pilatos se admirasse muito de Jesus, o fato de Jesus permanecer calado. Nós vamos ver que Pilatos, ele constantemente se rejeitava a condenar Jesus. Isso talvez pela impressão poderosíssima que Jesus provocou em Pilatos. Meus irmãos, Pilatos conhecia culpados. A ideia aqui, o que eu quero trazer para os irmãos, é que Pilatos sabia quem era criminoso ou não. Pelo menos se não profundamente, porque ele não conhecia o coração, mas na perspectiva da experiência. Pilatos lidava com criminosos, com pessoas culpadas o tempo todo. E Jesus era totalmente diferente. O seu comportamento, a sua presença ali, a sua tranquilidade, as suas palavras diante dos seus algozes, tudo isso era tudo diferente, muito diferente. Por isso a impressão que Pilatos teve de Jesus Cristo. É por isso que ele ainda está relutando em deixar Jesus solto, em soltar Jesus. Não só por não haver nele crime algum, como ele mesmo constatou, como Pilatos mesmo constatara, mas também pela impressão poderosíssima que Jesus, através do seu comportamento, causou em Pilatos. Mas voltemos ao texto de Lucas. Então, Pilatos disse: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, que Mateus faz menção mais profunda do que Lucas, adiciona mais informação, Pilatos continua no texto de Lucas, no versículo 14: nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. Meus irmãos, que declaração! E mais uma vez essa declaração aparece, porque ela não seria a primeira nem a última. Nos evangelhos, meus irmãos, Pilatos, ele pelo menos 5 vezes, juntado os evangelhos, até mesmo o evangelho de João, lá na narrativa de João sobre o julgamento de Jesus, Pilatos não menos que 5 vezes declarou Jesus ser justo.
não havia em Jesus crime algum que merecesse a punição, a pena de morte. Então, que declaração pública de que não havia em Jesus crime algum. E veja, versículo 15, ele vai ratificar isso. Olha só, Pilatos continua: nem tampouco Herodes, ou seja, nem tampouco Herodes viu nele crime digno de morte. Por quê? Porque não o tornou a enviar. Ou seja, se Herodes, quando eu envio, é como se Pilatos estivesse dizendo, se Herodes tivesse visto nele crime de fato digno de morte, Herodes havia sentenciado a ele lá na Galileia. Porque Herodes, como nós vimos no domingo passado, ele era o governador da Galileia. E Jesus, como sendo um galileu, ou seja, passando a maior parte do seu ministério na Galileia, Herodes teria ali autoridade sobre Jesus para condená-lo. Mas Herodes não fez. Pelo contrário, Herodes zomba de Jesus e entrega Jesus novamente a Pilatos. Ou seja, reconhecendo que Jesus não era digno de morte, que ele não havia nele crime algum. Então Pilatos está lembrando isso ao povo: olha, não só sou eu que está dizendo isso, que ele é justo, Herodes também. Herodes o enviou a mim novamente. Ou seja, Herodes não viu nele nenhum motivo de condenação, de pena de morte, de condená-lo à pena de morte. Então, mais uma vez, Jesus é aqui, meus irmãos, pelas autoridades da época, considerado e proclamado como justo. E aí veja, nem tampouco, versículo 15, Herodes, pois não o tornou a enviar. Pois claro, ou seja, olha o que Pilatos está dizendo. Fica claro e evidente então que nada contra ele se verificou digno de morte. Por tudo que está acontecendo, imagine Pilatos ali diante do povo, dos líderes. Por tudo isso que está acontecendo, não só eu, mas Herodes, não temos visto nele crime algum, nesse Jesus, o de Nazaré, o galileu. Então fica claro e evidente que ele não é passível de condenação. E agora nós podemos imaginar que em seguida Pilatos o livraria, que Pilatos declararia ele como não condenável e aquele processo acabaria ali. Mas não. Pilatos é alguém covarde. Pilatos é uma pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não tem coragem de fazer. Olha o versículo de número 16. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Meus irmãos, se Jesus era justo naquele julgamento, diante daquele tribunal, ele não merecia nem sequer ser açoitado. Aqui o castigá-lo-ei, o verbo grego aqui faz referência aos açoites. Então nós podemos ler, portanto, após açoitá-lo, soltá-lo-ei, livrá-lo-ei. Mas ele não merecia nem isto. Então veja como Pilatos não é justo. Ele quer fazer algo, mas ele não tem coragem de fazer, porque ainda que reconheça que Jesus é o justo, ele também, por outro lado, tem a pressão do povo sobre ele. Então ele quer agradar por assim dizer, é como se ele quisesse agradar a Deus, considerando Jesus o Messias justo, mas também quer agradar ao povo, na ânsia do povo de condenar ou de impor algum castigo àquele homem. Então ele quer agradar a ambos os grupos. É como se ele, diz um certo ditado, né? Como se ele estivesse segurando 2 copos cheios de água sem querer derramar nenhum. Então a ideia é essa, é o equilíbrio em tentar agradar 2 partes. É isso que está acontecendo aqui. Pilatos, meus irmãos, de maneira nenhuma age corretamente. Ele está trocando um mal maior por um mal menor. E ainda assim ele está falhando. Porque entre 2 maus, o mal maior e o menor, nós não devemos escolher nenhum deles. Pilatos achava que em fazer um mal menor, estaria ainda sendo justo, em não crucificar Jesus. Mas Jesus não merecia, como o próprio Pilatos declarou, ele não merecia nem mesmo aqueles açoites. Mas pensava Pilatos que a multidão se daria por satisfeita? Envia-o a alguns açoites e tudo bem. Não. De maneira nenhuma. Veja o versículo 18. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Meus irmãos, eu passei o versículo 17. O versículo 17 diz aí, entre colchetes: e era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Por que eu pulo esse versículo? É porque esse versículo, meus irmãos, ele provavelmente, segundo os estudiosos, ele não consta no original de Lucas. Ele é uma adição do copista. A pessoa que, um dos copistas que traduziram, pegaram no original e copiaram
do original e das cópias do original, foram passando cópias por cópias, ele acrescentou esse versículo de número 17. Embora esse versículo de número 17 não seja uma mentira, longe disso, porque Mateus 27:15, Marcos 15:6 e João 18:39 atestam que era a cultura dos judeus naquela época, não só dos judeus, havia também a liberdade para os romanos em outras situações. Alguns papiros mostram isso, que era costume dos romanos também, em algumas ocasiões, soltarem presos por pedido do povo. Entre os judeus também isso era comum, nos momentos de festas, provavelmente mais certo no momento da Páscoa. Era permitido aos judeus que um dos seus fosse liberto, um dos prisioneiros fosse liberto naquele momento. Uma atitude boa do governo romano para com os judeus. Então veja, ainda que esse texto, esse versículo seja inserido aqui, não contenha nas cópias mais próximas do original de Lucas, esse versículo não nos conta uma mentira, tá? Porque é atestado nos outros sinóticos e também no Evangelho de João, tá? Consta que havia sim a possibilidade de um detento ser solto no período de festa entre os judeus, ok? Então vamos ao versículo 18. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Meus irmãos, a ideia é que Pilatos poderia imaginar que com a sua declaração, e ele está tentando fazer isso de muitas formas, livrar Jesus, porque ele não quer se comprometer na condenação de um justo, porém também não quer desagradar o povo que está pressionando. Ele poderia imaginar que com aqueles açoites, com aquele castigo, o povo ficaria mais brando e aceitaria, e Jesus seria permitido a Jesus permanecer vivo e liberto, mas não. A sanha do povo é tamanha que não deseja que Jesus de fato seja liberto, a não ser, ao contrário, que ele seja condenado à cruz. E a multidão pede que ele seja solto Barrabás. Barrabás, meus irmãos, ele era acusado de sedição, ele era de fato um assassino. Lá em Marcos 15 nos diz assim: ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos. Está vendo que Marcos confirma a verdade que aqui é acrescentada no Evangelho de Lucas, no versículo 17. Qualquer que eles pedissem, né? Ou seja, o preso que o povo pedisse naquele período de festa para ser solto, era costume o governador romano ali soltar. Havia um preso chamado Barrabás, preso com amotinadores, ou seja, com rebeldes. Barrabás havia se rebelado contra o governo romano. Alguns creem que Barrabás era um zelote, fazia parte desse grupo nacional de libertação, esses revoltosos da Judéia. Então ele havia sido preso por estar com amotinadores, os quais em um tumulto, em uma rebelião, cometeram homicídio. Então Barrabás era não só um rebelde, alguém que se levantava contra o governo romano, como um assassino também. E aí Marcos continua dizendo: vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois bem Pilatos sabia que o entregavam por inveja. Mas esses, os sacerdotes que entregaram Jesus por inveja, incitaram a multidão no sentido de que lhe soltassem de preferência Barrabás. Então é o que vemos aqui: fora com este, no versículo 18, solta-nos Barrabás. A ideia então é que os líderes de Jerusalém estavam incentivando a multidão e influenciando a multidão a pedir Barrabás e não a Jesus. Meus irmãos, é interessante que Isaías, no capítulo 53, diz que Jesus foi cortado da terra. Lembra? O justo, o Messias sofredor, seria cortado da terra. É mais ou menos isso que Lucas quer dizer com este grito aqui dos povos, das gentes de Jerusalém, quando eles dizem: fora com este. É a mesma ideia: corta-o da terra, elimina-o da terra. Quando Isaías diz que ele fora cortado da terra, que Jesus foi cortado da terra, essa é o cumprimento. Fora com este, corta-o da terra, definha ele, solta-nos Barrabás. Meus irmãos, aqui nós vemos a escolha terrível do coração sem a redenção, um coração não redimindo. Ele sempre há de preferir o assassino Barrabás, aquilo que há de mais terrível do que Jesus Cristo, o justo.
É impossível, a Bíblia diz, o homem natural escolher a Deus. É impossível ao homem natural, carnal, escolher a Cristo. Ele sempre vai escolher a miséria, o pecado, a morte, a dor. Nesse grito, dá-nos Barrabás, ou solta-nos Barrabás, está aqui revelada toda a condição humana em pecado. A nossa escolha será sempre essa: dá-nos Barrabás. A nossa escolha será sempre o adultério ao invés do casamento, ou tirar vantagem, o roubo através do trabalho, o odiar alguém através ao invés de amá-lo, o falar mal de alguém ao invés de instruí-lo. A nossa escolha sem Cristo é sempre terrível, é sempre pelo mal. Solta-nos Barrabás. Mas veja, versículo 19, Barrabás estava no cárcere, e agora Lucas aqui ratifica o que disse Marcos. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição, ou de uma rebelião na cidade, e também por homicídio. Então veja que Lucas confere com Marcos e Marcos com Lucas. Tá? Então eles mostram que Barrabás era culpado, diferentemente do Cristo. Versículo 20, desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Meus irmãos, Pilatos ainda insiste em soltar Jesus. Ele está relutante em Jesus ser condenado. Ele não quer fazer isso. Provavelmente havia ainda um resquício de justiça, de consciência sã em Pilatos. Ainda que ele fosse um homem mau, um covarde, no final do processo haveria de se portar injustamente, ainda há resquícios em Pilatos. Ele luta para, de fato, não condenar um injusto. Novamente, não porque crê em Jesus, mas porque há um resquício, segundo aquilo que Deus colocou e gravou no coração de todo homem, a consciência de que ele sabe que Jesus é um justo, que não há nele motivo de crime. Ele está relutante em fazer a vontade dos judeus. E ainda acrescentado a isso, há um resquício de consciência por parte de Pilatos, também há, e nós não podemos esquecer disso, que Pilatos provavelmente pode estar relutando por fazer a vontade, ou em fazer a vontade dos judeus. Lembra que Pilatos e os judeus não se dão, são inimigos. Pilatos representa Roma, o opressor, e os líderes judeus ali representam os oprimidos, eles não se dão. Então a ideia é de que talvez não só por motivo de consciência ou resquício dela, Pilatos estivesse agindo assim, mas também por birra dos judeus, em não ter que se dobrar à demanda dos judeus. Então todo esse contexto faz com que Pilatos repetidas vezes tente livrar a Jesus. Então veja que não é questão de crer em Jesus, de amar a Jesus, de querer livrá-lo da morte, porque vê nele, né, um homem justo, um filho de Deus, nada disso. A ideia é pensando nele Pilatos. Então ele está querendo se livrar de um problema e mostrar que, de certa forma, quem mandava ali era ele e não os líderes com as suas demandas. Mas veja só, versículo 22, então, versículo 21, eles, porém, mais gritavam, crucifica-o. Meus irmãos, por que essa insistência do povo, irmãos? De forma surpreendente, assustadoramente surpreendente, ver o povo insistindo, crucifica-o, tendo uma autoridade como Pilatos já repetidas vezes declarando-o como justo, e o povo não arreda da demanda de levar Jesus à morte. E por quê, meus irmãos? Ainda mais porque um povo que havia, não há poucos dias atrás, recebido Jesus com ramos, cantando Hosana, Hosana, que vem em nome do Senhor, aquele mesmo povo que havia se alegrado com a vinda de Jesus e a entrada triunfante em Jerusalém, agora está de maneira terrível, bestial, clamando, crucificam. Como é que nós podemos entender esta atitude do povo naquele momento? Bom, há uma série de fatores que podem nos indicar porque o povo estava assim, ou porque o povo chegou a essa condição. Primeiro porque, óbvio, antes de tudo, porque o povo era um povo pecador. Já não poderia ver o Cristo ali, se o Espírito Santo não assim o fizesse. Então já começamos aí. Mas é óbvio que há contextos que levam os pecadores a agir de certa forma ou não. Então a primeira coisa é que o povo poderia muito bem estar decepcionado com Jesus,
Porque na entrada triunfal em Jerusalém, há poucos dias atrás, eles esperavam que aquele Messias prometido fosse até o palácio de Pilatos e ali destituísse Pilatos e provocasse uma rebelião e se assentasse ele no trono para o bem dos judeus e acabasse com a opressão romana. Ao passar do tempo, ao decorrer daquela semana, como eles viram que Jesus isso não iria fazer, que ele estava preocupado mais com os pecados, que ao invés de ir ao palácio de Pilatos, ele for ao templo para promover a purificação do mesmo, e ele chorava pelos pecadores, e ele não pegou nenhuma arma, pelo contrário, deu ordens para que Pedro soltasse a dele. Então a ideia, meus irmãos, é que Jesus não cumprira com o anseio daquela multidão nacionalista, que eles estavam preocupados com o aqui e agora, e Jesus traria e trouxe, de fato, redenção de pecados, vida em Deus espiritual, apesar das situações contrárias. Então, vendo isso, percebendo o movimento de Jesus, que não era político, eles começaram a se indispor com Jesus. Esse é um dos fatores que provavelmente levou a multidão agora a estar gritando de maneira tão enfática, crucifica o crucifica. O segundo fator é que há uma briga, meus irmãos, há uma queda de braço entre os judeus e Pilatos. A escolha aqui, meus irmãos, do povo não é bem entre Jesus e Barrabás, é entre a vontade de Pilatos e a vontade dos líderes dos judeus. Então a ideia é a seguinte: quando eles percebem, o povo percebe que Pilatos quer soltá-lo, só por birra de Pilatos eles começam a dizer não. Então isso provavelmente pode ter influenciado a muitos ali. Já que a vontade de Pilatos é soltar Jesus, e como nós estamos contra Pilatos e não gostamos dele, então vamos defender um outro caso. Acontece muito isso em política. A questão não é a demanda, a questão é quem está por trás da demanda. Se eu não gosto de alguém, não importa o que ele fale, mesmo que seja verdadeiro, eu vou desconsiderar, porque eu não gosto é dele. Então o povo está agindo assim aqui, provavelmente. Eles estão indo contra Pilatos, não porque Pilatos defende o que é errado. Pilatos estava certo, e isso estava claro, Jesus não era condenável por crime algum, mas pela birra que eles tinham com Pilatos, eles não querem fazer a vontade de Pilatos, uma vez percebendo que essa vontade era libertar Jesus. Por fim, um terceiro motivo que pode ter levado o povo a agir assim, é que enquanto havia o julgamento, e ele decorreu por algumas horas, até mesmo o envio que Pilatos faz de Jesus a Herodes, e nesse íntere, Jesus indo a Herodes, os fariseus, os líderes judeus têm mais tempo com o povo para fazer a mente do povo, é muito provável que isso tenha acontecido. Enquanto Jesus estava com Herodes, os sacerdotes, os principais líderes de Jerusalém, passam pelo povo, andam pelo povo, dizendo: olha, esse Jesus tem que morrer, ele é um mal para a nação, ele vai nos atrapalhar, ele promove alvoroço e caos, ele se diz rei, ele não é o nosso rei, Deus é nosso rei, ele não é o nosso rei, ele é um falso Messias. Então a ideia é de que enquanto o processo andava, os líderes judeus em alguns momentos tiveram chance e tempo de influenciarem o povo contra Jesus. Então todas essas informações, esses contextos possíveis nos dão a ideia do porquê da sanha irredutível do povo em crucificar Cristo, mesmo com os apelos ou as intervenções de Pilatos a favor de Jesus. Versículo então 22 diz assim: então pela terceira vez lhes perguntou: que mal fez este? Novamente, mais uma vez Pilatos diz: não vejo nele mal nenhum. De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Versículo 23. Mas eles instavam com grandes gritos, a ideia de que aumentava mais ainda a pressão, pedindo que fosse crucificado. A massa ali, conduzida pelo Sinédrio, dentro daquele contexto que nós acabamos de ver, daqueles fatores que nós vimos, não se dará por satisfeita com um castigo leve. Pilatos diz: eu vou castigá-lo, vou açoitá-lo e depois eu vou libertá-lo. A massa diz: não, ele tem que ser crucificado. A massa ali, movida de maneira irracional, injusta, pelos líderes religiosos, eles não veem outra opção senão, e não clamam por outra atitude, senão a de que Pilatos crucificasse a Jesus. Agora veja o versículo 24. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido.
Pilatos era um homem covarde. Ele não era o tipo de líder que Deus levanta no mundo e que conta com a graça de Deus, que mesmo pressionado a fazer o que é errado, não o faz. Pilatos não era esse tipo de líder, ele não era esse tipo de homem. Ele vivia com medo. Ele não teve a coragem necessária para fazer o que era reto. Veja, voltamos àquele ponto. Ele sabia o que tinha que fazer, mas ele não teve coragem de fazer. Ele diversas vezes disse que Jesus era inocente, mas por causa da pressão do povo, ele não teve coragem de declarar inocente e de pô-lo em liberdade. Lá em João 19, diz que quando o povo e os líderes perceberam que Pilatos poderia de fato libertar Jesus, colocá-lo em liberdade, os judeus, os líderes judaicos, eles foram a Pilatos e disseram assim: se soltar este homem, você não é amigo de César. A ideia aqui, lá em João capítulo 19, versículo 12, a ideia é a seguinte: se você soltar este homem, a Judeia toda saberá que você é contra César, porque esse homem se diz rei, e ele não pode ser solto. Ou você está a favor desse rei, que se proclama rei dos judeus, e aí, por inferência lógica, está contra o imperador, César. Se você soltar, essa atitude vai chegar a César, e ele vai pedir a sua cabeça. Então Pilatos então é ameaçado, politicamente, naquele contexto. E ele, como covarde que era, cede à pressão. Ao invés de defender a verdade, é fazer o que é justo, ele não tem a coragem necessária. E ele cede à pressão. E diz então que Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Versículo 25, terminando. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio. Ou seja, soltou Barrabás. É interessante, irmãos, aqui é terrível perceber que ele soltou o homem que era culpado das acusações que eles levantavam a Jesus. Barrabás era culpado, ou seja, já havia sido comprovado que ele era um rebelde e ainda mais homicida. E Jesus estava sendo acusado de rebeldia, mas não tinha prova, ou seja, ele solta quem tem culpa e condena quem não tem. Veja que os líderes religiosos, estes aqui que condenaram a Jesus, juntamente com Pilatos, eles eram terrivelmente maus, perversos, porque eles disseram que não aceitavam um amotinador no meio deles, um rebelde no meio deles, mas pedem Barrabás, que era comprovavelmente um rebelde. Veja que a questão não era a verdade, a questão era o interesse, a inveja deles que queria que Jesus morresse. Portanto, Pilatos soltou aquele, diz o versículo 25, que estava encarcerado por causa da rebeldia, ou da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. Eles pediram Barrabás. E quanto a Jesus, entregou a vontade deles. Meus irmãos, há muita coisa nesse final aqui do texto. E quanto a Jesus, entregou a vontade deles. Meus irmãos, no Antigo Testamento, Deus, ele diz que ele jamais entregará o justo na mão dos ímpios. Que é desejo do justo e a certeza do justo que ele jamais será entregue na mão dos pecadores. O Salmo 27, 12 diz isso. O Salmo 41, 2 diz isso. O Salmo 74, 14 diz isso. O Salmo 118, 18 diz isso. E outros salmos mostram que o justo não deseja nem merece ser entregue na mão dos inimigos. E outra coisa diz o Antigo Testamento. O Antigo Testamento diz que quando Israel pecava, o que Deus fazia com Israel? Entregava-o na mão dos inimigos. Lembram-se? Quando Israel caiu na mão da Babilônia, foi entregue na mão da Babilônia, por quê? Foi entregue à vontade da Babilônia, por quê? Porque pecou contra Deus. Se Israel fosse justo, Deus não entregaria na mão dos inimigos. Como os salmistas testificaram que o Senhor preservará o justo. Ele jamais será deixado entregue na mão dos inimigos. E quando Israel pecava, não agindo como justo, Deus o entregava nas mãos dos inimigos.
Mas aqui nós vemos que Jesus foi entregue à vontade dos inimigos. O que está acontecendo, irmãos? Claramente, Jesus está tomando o nosso lugar. Éramos nós que deveríamos ser entregues nas mãos dos nossos inimigos. Éramos nós, por sermos pecadores, que devíamos sofrer na mão daqueles que nos perseguem. Merecidamente sofrer na mão daqueles que nos perseguem. Mas Jesus, o justo, pela sua justiça, jamais merecia isso. Mas houve uma troca. Nós não fomos entregues aos homens maus, e nem a Satanás, e nem ao inferno, ainda que merecíamos, para que Jesus o fosse no nosso lugar. Então há uma troca aqui, há uma substituição. Jesus é entregue na mão dos opressores, e nos dá graça, agora, de Deus nos guardar da mão dos nossos perseguidores. Certamente, meus irmãos, o que Isaías, no capítulo 53, falou e profetizou, se cumpre aqui. Que Jesus foi entregue pelas nossas transgressões. É óbvio que nós vimos aqui todo o processo dos homens, né? Um processo injusto. Mas não quer dizer que Deus não estava por detrás dessas coisas, conduzindo soberanamente o plano eterno, o seu decreto. Nada disso está acontecendo sem um decreto divino. É da vontade de Deus que o Filho seja entregue. É para isso que o Filho foi enviado, para ser entregue pelos pecadores, para morrer pelo seu povo, pelos eleitos de Deus. É óbvio também que isso tudo está acontecendo, segundo o decreto divino, através da maldade dos homens. Os homens que fizeram isso não estão isentos diante de Deus, mas Deus usou da maldade deles, pelas quais esses homens já responderam diante de Deus, porque já foram na presença do juiz, uma vez que já deixaram este mundo. Mas não quer dizer que na maldade deles, Deus não estava entregando o seu Filho por amor do seu povo. Meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui? Eu separei 4 aplicações para nós da palavra de Deus. A primeira, meus irmãos, é que boas intenções não nos justificarão diante de Deus. Não adianta, irmãos, nós sabermos o que devemos fazer se nós não fazemos. Não adianta nada ter vontade de fazer o que é bom e aprovar o bom se nós não praticamos. Não pense, eu e você, meu irmão querido, que Deus vai olhar do céu e vai nos aprovar porque nós temos boas intenções. Porque Ele sabe que nós queríamos fazer aquilo, nós não fizemos porque as circunstâncias não permitiram, mas nós queríamos, nós desejávamos. Isso não nos justificará diante de Deus. É verdade, meus irmãos, que nada nos justifica diante de Deus, senão o sangue de Cristo. Mas é verdade também que aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo não vivem apenas de boas intenções. Como diz um ditado verdadeiro, de boas intenções o inferno está cheio. Não fique apenas com boas intenções. Veja o que a Bíblia diz. Deus opera em nós tanto o querer, as boas intenções, como o realizar. Se você é crente, se eu sou crente, nós não ficaremos apenas em boas intenções. Nós vamos agir segundo o querer que Deus coloca em nosso coração. Segundo, nós podemos muito bem, irmãos, sermos categóricos em condenar Pilatos. Aliás, ele merece toda a condenação. Ele covardemente se desviou de fazer aquilo que deveria. Ele covardemente rejeitou fazer a justiça e libertar a Jesus. E por pressão dos homens, cedeu a ela, condenando o justo. Nós, categoricamente, poderíamos condenar Pilatos como fazemos. Como certamente nós dizemos, ele mereceu o inferno. Ele falhou na atitude que tomou. Mas quantas vezes nós não agimos como Pilatos? Quantas vezes nós recuamos de defender a verdade por questão de bem-estar, por querermos sair bem da situação, por querermos não desagradar a ninguém, quem quer que seja, por motivo de querer manter nossas amizades mundanas, e então nós nos desviamos da verdade. Nós nos calamos quando vemos a injustiça.
Nós nos silenciamos quando vemos Deus ser zombado e blasfemado. Quando vemos a verdade ser corrompida, pervertida, nós nos calamos como Pilatos fez. Nós não estamos, se Deus não nos guardar, tão longe de Pilatos. Se Deus não nos guardar, se Ele não nos transformar, nós parecemos e muito com Pilatos. Porque nós só pensamos no nosso bem-estar. Nós pensamos em agradar todo mundo, não porque nós gostamos de todo mundo, mas porque nós gostamos de nós mesmos. E agradando todo mundo gostará de nós. Esse é o problema. E isso é pecado. Procure, irmãos, agradar a Deus. Eu e você procuremos aquilo que Pedro testificou e afirmou. Julgai vós o que é justo. Agradar e obedecer a Deus ou aos homens? Que Deus nos abençoe assim. Terceiro, entre um mal, nós vimos isso durante a pregação, entre um mal menor e um mal maior, não escolha nenhum dos dois. Pilatos achou que açoitar Jesus era menos mal do que crucificá-lo. Irmãos, na verdade, as duas coisas eram injustas. O que ele deveria fazer é nenhuma das duas coisas. O que ele deveria fazer é libertar Jesus Cristo. Muitas vezes nós agimos assim, não é verdade? Nós achamos que existem coisas menos pecaminosas. E é preferível o menos pecaminoso do que o mais pecaminoso. Na verdade, irmãos, nenhum dos dois é preferível. Nenhum dos dois está de acordo com a vontade de Deus. Entre um pecado maior e um menor, não faça nenhum dos dois. Peça a Deus graça de livrar tanto daquele pecado julgado como menor, como aquele pecado entendido como maior. Por fim, quão grande Salvador nós temos e como Ele nos amou. Você percebeu que nesse texto que nós trouxemos a palavra de Deus, nós pregamos nele, nessa perícope, nesse trecho, Jesus não fala nada. Não há uma palavra de Jesus. Ele simplesmente se entregou por nós. Ele não reivindicou os seus direitos, embora possuía todo o direito, sendo Deus de Deus, o Filho bendito, divino como o Pai é. Mas ele não abriu a sua boca. E ele não fez isso, irmãos, não é porque não tinha direito, é porque ele nos amou. Quão grande Salvador nós temos. Quão grande amor ele demonstrou, irmãos. Nós não devemos semelhantemente amá-lo. Assim como ele se entregou por nós, nós também não devemos nos entregar a ele completamente. Que Deus nos ajude a amar o Salvador, que tanto nos amou. Amém, irmãos. Nós vamos orar e vamos impletar, e os irmãos receberão a bênção apostólica. Ó Deus santo e bendito, louvado seja o Senhor por tua palavra, louvado seja o Senhor pelo Filho Jesus Cristo. Quão grande Salvador nós possuímos, quão bondoso Salvador, quão bondoso, amável pastor é Cristo, e deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ó Deus, louvado seja o teu nome e o nome de Jesus Cristo, porque não nos entregaste à morte, nós que a merecíamos, mas entregaste o teu Filho. Muito obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso substituto perfeito, em quem nós temos a remissão dos nossos pecados, a nossa redenção e paz para sempre com o Senhor. Louvado seja o teu nome, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Louvado seja o Espírito Santo, que nos conduz à verdade e nos faz proclamá-la corajosamente, de maneira fiel. Que assim seja, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos, com perdão dos pecados. Amém.
Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja sobre todos vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos. Meus irmãos, terminou? Desculpa, agora. Meus irmãos queridos, eu só falei terminou aqui, agora a gente está mais à vontade, né? Porque Daine tocou em alguma coisa no celular ali, eu pensei que ela tinha parado, mas a gente tem alguns avisos para dar ainda. Meus irmãos queridos, lembre, irmãos, é importante a gente falar isso, queridos, porque lembre-se que o culto virtual, por assim dizer, é até um termo difícil, né? A gente está acostumado, culto virtual, será? Mas esse evento que nós estamos fazendo via internet, né, via mídias sociais, ele não substitui o culto presencial, tá, irmãos? Às vezes a gente ouve alguma coisa como, nossa, não que não tenha problema, o nosso alcance até fica maior, né, via as mídias sociais, mais gente tem visto, né, mas isso não substitui, irmãos, ok? O culto público a Deus. A igreja, quando adora a Deus, é a igreja reunida, ok? Então é por isso que nós temos investido no culto do lar, não só durante a semana, mas também no domingo, tá? No culto onde as famílias estarão ali reunidas, adorando a Deus, sendo conduzidas pelos pais, os maridos, né, os chefes de casa ali, quer seja ela ou ele, né, o chefe do lar. Então, nós temos pensado e agido dessa forma para trazer a real ideia de culto a Deus, ou seja, os membros, a igreja reunida. Então, meus irmãos, o que nós temos feito é um paliativo, por assim dizer, é uma situação que é o que nós temos agora, mas não é ideal, tá? Então, cuidado com a ideia de, nossa, né, até é melhor, né? Não é melhor, né? Em suma, não é melhor. Melhor é ter o povo, a igreja de Deus aqui, nós cultuarmos juntos, aqui o povo de Deus como é e como Deus ordena, né? Não deixar-nos de congregar-nos, é isso que Deus ordena. Então, mas, dentro da providência divina, não nos é possível agora, em breve, se Deus quiser, será, oremos por isso, continuemos a orar por isso, mas essas coisas são paliativos, mas não são ideais, tá bom? Então, Deus tem nos abençoado dentro do contexto, mas a gente pede mesmo que o contexto ideal, que a igreja volte a se reunir no local ideal para isso, dentro em breve, porque isso sim é a vontade de Deus, boa e agradável e perfeita para nós, tá bom? Então nós estamos lidando com paliativos, com situações atípicas, é o que nós temos por hora, tá? Mas não é o ideal, tá bom? Irmãos, continuamos, como a gente disse, a orar para que Deus intervenha nessa situação do nosso país, né? Na situação do mundo e do nosso país, para que as coisas voltem à normalidade dentro em breve, né? O governo, junto com o Ministério da Saúde, não só do nosso país, mas de outros países também, como os Estados Unidos, tem procurado usar alguns medicamentos na contenção da epidemia e dos males que a epidemia pode, das implicações que a epidemia pode trazer. A epidemia, digo aqui, né? Pandemia, né? Mas é aqui local nosso aqui também. Então os irmãos continuem orando a Deus, como eu sei que os irmãos estão fazendo, para que Deus nos socorra, que Ele se levante e olhe a nossa condição e venha e sare a nossa terra, né? Perdoe os pecados e sare a nossa terra. Então continuemos a orar a Deus, é certo que nós podemos ter esperança, porque Deus não abandona o seu povo jamais, e Deus é bom até mesmo com aqueles que não amam, com aqueles que não temem, né? Meus irmãos, vamos orar também pela família do presbítero Marcelo, nessa última semana. A Dilma, que era mãe do nosso irmão presbítero Marcelo, foi chamada à glória, ela era uma crente no Senhor Jesus Cristo, e o nosso irmão presbítero Marcelo e nossa irmã Heloísa, sua família está enlutada nesse período, mas consolada pela graça de Deus, fortalecida. Então continuamos a orar pelos nossos irmãos, para que Deus continue consolando a eles, nessa hora difícil, mas também nessa hora que o sofrimento é minimizado pela certeza da querida Dilma agora está na presença de Deus, né? Então os irmãos orem por isso. Meus irmãos, a juventude aí da igreja, né, nós tivemos o Clube do Livro no dia de ontem, foi muito bom a nossa reunião, graças a Deus, e não é ideal, mas dentro das possibilidades foi muito boa, e nós vamos ter uma nova reunião na sexta-feira agora, próxima, tá? Aproveitando que a gente não está podendo sair muito, né, porque tudo está parado ainda, a gente não sabe se até sexta-feira muda um pouco isso, se mudar a gente repensa, mas por enquanto está marcado o Clube do Livro, a continuação, porque a gente não exauriu todo o assunto, né?
na última reunião de ontem, a gente está marcando a próxima reunião para sexta-feira agora, às 19 horas, tá bom? Então, os irmãos atentos aí, Clube do Livro, nessa sexta-feira, nós teremos aí nossa reunião. As lives continuam no Facebook, tá? Terça-feira, reunião de oração, e quinta-feira, reunião de estudo bíblico, se Deus permitir, né? Óbvio. Na terça-feira a gente tem, naquele momento de oração, a gente tem pedido aos irmãos que mandem mensagens, né? Via o Facebook, até mesmo vou falar com os irmãos que, se puderem, mandar para o WhatsApp também, até o WhatsApp da própria Daiane, que pode me ajudar com o celular na mão, alguns pedidos de oração, tá? E a gente vai tentar ler todos ali, tá, irmãos? Nem sempre é possível, algumas coisas nos fogem, porque as mensagens vão, né, a barra vai rolando para cima, e aí algumas se perdem ali, a gente acaba não lembrando de fazê-lo ao vivo ali, mas depois a gente tem lido e orado a Deus pelos motivos de oração que nos têm sido transmitidos, tá bom? Então, lives aí, transmissões ao vivo, né? Aí na terça-feira, reunião de oração, 19h30, aí 19h30 também na quinta-feira, reunião de estudo bíblico, se Deus nos permitir, tá bom? Aniversariantes da semana, essa semana nós temos 2 aniversariantes, né? 2 queridos aniversariantes. O nosso irmão Igor Ferreira de Carvalho, filho da Dilma e do Jackson, nosso irmão Jackson e Dilma. O Igor faz aniversário essa semana no dia 31, se eu não me engano é terça-feira. Então, Igor, um abração, meu irmão, Deus abençoe e te guarde, né? A gente louva a Deus por mais um ano que Deus te concederá nessa próxima terça-feira, dia 31. Deus abençoe, Igor. E a aniversariante também, dia 31, é a Laura, né? Laura Alves de Oliveira, que é a Laurinha, né? Que fez sucesso aí no grupo da igreja e no grupo do Clube do Livro, com as suas carinhas, né? A Laura ali recitando o catecismo infantil. Legal demais. Aliás, os pais estão de parabéns, meus irmãos. Ficam palavras de incentivo aos pais. Deus abençoe e guarde vocês. Deus há de honrar todo esse esforço. E o nosso departamento infantil também, os irmãos, os professores que estão aí disponibilizando o catecismo, as aulas também as aulas têm sido feitas via internet, gravadas e enviadas aos pais para ensinarem os filhos ali, terem um roteiro de exposição. Então, louvado seja Deus, Deus abençoe nosso departamento infantil também. Assim como os pais que estão aí na dianteira, né? Que são os responsáveis últimos pela educação dos filhos, tá bom? Então, Laura, Deus abençoe e te guarde, viu, Laurinha? Fica com Deus, parabéns nesse dia 31, Deus te dê muitos anos de vida. E a família da Laura também, muito amada, Deus abençoe. Bom, meus irmãos, é isso. Deus guarde vocês. Vamos continuar orando a Deus para, quem sabe, Deus mudar nossa realidade, nossa circunstância agora. Em breve, muito mais do que a gente imagina, a gente já esteja juntos aqui no dia do Senhor, louvando a Ele, unidos como igreja dele. Tá bom? Deus abençoe e guarde vocês e até terça-feira, se Deus quiser. Um abraço, irmãos. A mighty